Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está tendo uma invasão nortista aqui. Então a gente tem duas grandes pessoas e uma invasão do laboratório da Isabel Sacco também, né? Então é uma grande invasão de várias coisas e várias pessoas. Então uma grande honra estar recebendo aqui Érica Queiroz e Renan Monteiro, duas pessoas muito queridas que fazem parte aqui da minha rotina. Renan, uns 15 anos de amizade, uns 4 anos dividindo casa, né? Então, pessoas muito próximas. Então, por favor, se apresentem. Vou conversar pelas mulheres. Por favor, Érica, se apresente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou uma fã, que escuto todo dia 5h30 da manhã na minha esteira. E aí, agora eu vou me ouvir? Será? Acho que não, minha voz não é muito legal. Então, eu sou Érica, sou fisioterapeuta, já tenho 14 anos de formação. Fiz a minha formação lá em Manaus. E os primeiros 7 anos eu fiquei na Fisio do Esporte. Vim para São Paulo, fiz 7. Voltei para Manaus, eu tive a alegria de ser fisioterapeuta do Corpo de Dança do Amazonas por algum tempo. Mas depois a educação me roubou e aí comecei como professora, depois coordenadora de curso, depois coordenadora geral do centro universitário. Então, fui para a área da educação. E aí, depois parei tudo, falei, vou voltar para São Paulo, né, que eu morei aqui em 2008. Vou voltar para São Paulo e fazer o doutorado. Aí fiz o mestrado em Educação Física, fiz em Portugal. E aí, agora o mestrado em Ciências da Reabilitação, na área de pé, especificamente em pé diabético. E aí faço parte hoje do LabIMP, laboratório da faculdade, do Departamento de Fisioterapia lá da Faculdade de Medicina da USP. Então é uma alegria estar aqui. Acho que essa sou eu. Seja muito bem-vinda, Érica. E Renan Monteiro, por favor, Renan, se apresente. Olá, pessoal. Depois de tanto ver o Fukuzawa trabalhando, né, na construção do Fisiortopedia, estou aqui eu participando agora também dessa construção. Então, eu sou Renan Monteiro, eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, no curso de fisioterapia. Sou fisioterapeuta, me graduei lá no Amapá, depois vim para São Paulo e fiz a minha especialização em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo. Foi quando eu conheci o Fukuzawa. E depois fiz o meu mestrado na Faculdade de Medicina no Laboratório de Avaliação Musculoesquelética. E depois eu fiz o meu doutorado no Laboratório de Biomecânica do Movimento Humano com a professora Isabel Sacco. Agora, tudo finalizado, voltei às atividades da docência. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito bom. E Renan que trabalha com o nosso professor, né, o Lino Matos. Então, todo mundo em casa aqui, o assunto vai ser bem gostoso, a gente vai falar um pouco sobre a questão do pé diabético, né? Então, e a atuação da fisioterapia nisso, né? E, Rafael Crescicalite, eu não esqueci de você, tá, Rafa? Eu sei que você achou que eu tinha esquecido, mas não. Bom dia aí, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu tenho que falar que o Renan eu conheço faz tempo, né? A Erika eu tô tendo o prazer de conhecer agora, mas o Renan eu já conheço desde a época da Santa Casa, eu lembro lá. Você era R2, né? E eu lembro, já tinha conhecido o Renan lá. Mas eu acho que a gente vai falar com duas pessoas com muita propriedade para falar do assunto, né? Que a gente vai falar agora, que trabalham, pesquisam e estão envolvidos com vários projetos vinculados aí ao assunto desse episódio. Então, acho que é legal a gente poder aproveitar e explorar, na verdade, a experiência deles aqui. Né? Com certeza, e eu gosto bastante desse contexto, né, onde a gente traz pessoas que se dedicaram por 4 anos intensamente nessas pesquisas, divulgar essas pesquisas, acho que faz parte do princípio do Fisiortopedia, né? Então, por favor, eu vou começar pelo Renan Monteiro para falar um pouquinho da problemática do pé diabético, o que que a gente está falando, por que que a gente tem que saber disso, né? Para depois a gente entrar realmente na linha de pesquisa que eles têm desenvolvido esses anos todos, tá? Então, Renan, por favor, começa aí para gente. Primeiro, eu quero levantar a problemática da atuação do fisioterapeuta nessa linha de pesquisa.
é uma linha de pesquisa e também, não só linha de pesquisa, como de atuação, né? A gente, pelo menos eu não aprendi na faculdade como a fisioterapia poderia contribuir no manejo do pé diabético, principalmente falando da prevenção do pé diabético ou das complicações do pé diabético. E depois que eu ingressei no doutorado, eu vi essa problemática e a gente começou a aprofundar um pouco nesse assunto. Então, quando a gente lê os artigos que falam sobre complicações do pé diabético, a gente observa que a maioria desses autores são enfermeiros, médicos, podiatras. Eu conheço apenas um grupo de pesquisa que é formado por fisioterapeutas, que é na Universidade de Washington. Então, tem pouca atuação fisioterapêutica nessa temática. Mas, quando a gente olha os artigos que falam sobre os fatores de risco para o desenvolvimento das complicações do pé diabético, a gente observa que tem várias variáveis ali que são modificáveis pela fisioterapia, como, por exemplo, a amplitude de movimento é um fator de risco para o desenvolvimento de úlcera do, do pé diabético. Então, é uma variável que pode ser modificável pela fisioterapia. Uma má distribuição da pressão plantar também pode ser modificável pela fisioterapia. A piora da força muscular também pode ser modificável pela fisioterapia. Então, a gente observou que algumas variáveis poderiam ser beneficiadas pela atuação da fisioterapia. Então, a partir disso, alguns centros de pesquisa, esse em Washington, aqui no Brasil, no laboratório da professora Isabel Sacco, se debruçaram em tentar ver quais seriam os efeitos da fisioterapia na prevenção de complicações do pé diabético. Então, assim começou essa nossa linha de pesquisa e também isso aumentou ainda mais a relevância dessa nossa atuação ao observar o quão prevalente são essas complicações oriundas do diabetes. Então, só a neuropatia ela pode comprometer em até 50% da população diabética. E dentro desses 50% da população com diabetes, que pode desenvolver o pé diabético, várias outras complicações podem vir a surgir, como a perda da força muscular, a perda da sensibilidade. Então, essas dúvidas nos levaram a desenvolver algumas pesquisas para entender o papel da fisioterapia na melhora desses sintomas, desses sinais do pé diabético. Perfeito. E aí, em cima de toda essa problemática, acho que é muito interessante até da forma que você falou de início, né? Que você começa a lidar com outras profissões e outras especializações que o Brasil também não está muito acostumado, né? Se você falar de um podiatra aqui no Brasil, acho que ninguém vai saber, eu nem sei se tem assim, algum podiatra aqui, né? A Erika, eu sei que ela participa de um grupo, que eu lembro aí agora no Instagram que ela tem divulgado, e eu acho importante, né, a gente conseguir entender todas essas pessoas envolvidas dentro dessa atuação e que o fisioterapeuta está ganhando espaço dentro dessa atuação ainda, porque mal e mal a gente sabe no máximo pequenas orientações muito simplificadas, né, e eu acho que é isso que a gente tenta levantar. Então, aproveitar e puxar a Erika para falar um pouco em cima de toda a problemática que o Renan falou, que linha de pesquisa que vocês acabam tendo, né? Quais são os estudos, para depois a gente dividir e realmente cada um falar do que estudou e tem publicado recentemente em relação a esse tema. Então, por favor, Erika. Foucault. Só para falar da podiatria, eu tive a oportunidade de passar um tempo na Itália, né, e fiquei num instituto, como se fosse a nossa Anvisa daqui, mas é de lá, Instituto de Saúde, e a pesquisadora responsável do laboratório que eu fiquei, ela tem um projeto com podiatras lá, e que realmente aqui no Brasil é completamente diferente, lá eles fazem até pequenas cirurgias, né, eles até conseguem fazer cirurgia de hálito valgo, enfim, os podiatras têm essa habilidade, essa habilidade e competência para isso, né? Aqui no Brasil já é diferente, né? E aí é importante você falar, porque eu sou fisioterapeuta, mas nos últimos tempos eu tenho estado muito próximo das enfermeiras, porque a podiatria é uma especialização da enfermagem dermatológica, que agora vai sair, parece que eles receberam uma autorização para
ter uma especialização só de pediatria. Então, aqui no Brasil, quem trabalha com essa população são as enfermeiras mesmo que têm a habilidade para isso, habilitação, na verdade, essa é a palavra para isso, mas que cada vez mais elas estão percebendo, e aí acho que é por isso que agora eu estou muito envolvida com elas, a necessidade de elas entenderem a função do fisioterapeuta para ter esse trabalho em conjunto, porque acaba que o paciente chegava para ela já com a úlcera, ou até com calo, né, que é uma preocupação grande pelo aumento da pressão plantar, que a fisioterapia pode auxiliar diminuindo essa pressão e, consequentemente, não evitando ou retardando ou diminuindo a incidência da formação do calo. Então, essa visão multiprofissional, mas né, bem voltada com as enfermeiras e, claro, com os médicos endocrinologistas, até comentei no curso que eu fiz esse fim de semana, a publicação das revistas da fisioterapia estão tentando alinhar, né, para ter o mesmo padrão. Aí eu falei, gente, aqui eu não publico, infelizmente, na fisioterapia, né? A gente publica na endócrino, eu e o Renan, então é a área. E é ruim isso, porque a gente quer mesmo estar na fisioterapia. É uma atuação que a gente não tem o fisioterapeuta. Se vocês forem ver agora, vai sair um novo guideline, o último guideline de cuidados com pé diabéticos, prevenção, é de 2019, se eu não estou enganada, né, Renan? Ou é 2020? É novo, mas vai sair agora de 2023. E vão vir na revisão sistemática que estão fazendo, né, o Grupo Internacional de Pé Diabético, no qual a professora Isabel faz parte, a Isabel Sacco, eles vão fazer meta-análise. O Rafael pode ajudar a gente. E ele falou assim, nossa, mas vocês perceberam que só tem estudos de vocês para entrar nessa meta-análise de exercício para o pé diabético? A maioria é daqui, né? E aí o grupo de Washington que até parou um pouco, né, Renan? Eles, lá no final dos anos 90, eles foram fortes nisso, depois ficou a gente aqui e eles, e agora nem sei se a Mary Haynes está nessa área ainda, mas enfim, não é porque eu realmente esqueci. Então, a gente precisa entender que o fisioterapeuta tem essa área de atuação e que, como o Renan falou, dados, se a gente for pensar que 50% pode ter neuropatia diabética, que é onde tem as disfunções musculoesqueléticas, e a diabetes a segunda, terceira doença crônica mais prevalente no mundo, então vocês entendem que a gente tem muita gente para trabalhar, né? Mas voltando, eu sou prolixa, eu adoro falar, voltando à pergunta, falando dos projetos, a gente tem 3 grandes projetos lá no laboratório, né? Que são projetos com características diferentes, mas todos voltados para o tratamento do pé diabético, das disfunções musculoesqueléticas do pé diabético. Acho que fica até falando assim melhor, fica mais fácil para o fisioterapeuta se enxergar, porque para a gente, na nossa prática, a gente fala pé diabético. Sim. Porque a gente sabe que para a gente é relacionado às disfunções musculoesqueléticas, mas para outras pessoas talvez já pense numa ferida, numa úlcera, né? Uma amputação, mas então nessas disfunções. E aí tem um projeto do Renan, que era a característica da fisioterapia presencial. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque é bem importante. A característica da fisioterapia presencial, né? O processo todo de reabilitação, tanto para aumento da amplitude de movimento de tornozelo, que, como o Renan falou, é um preditor de uso, de aumento de pressão e complicações do pé, e fortalecimento desse pé. Aí tem o meu projeto, que eu faço parte, né, mas acabo liderando, que é o doutorado, que é de self-care, de autocuidado com esse pé. Então, as pessoas eram orientadas a cuidar do pé, tanto os cuidados usuais como os cuidados, fazer exercício como um cuidado, porque no guideline de 2009, até antes de 2009 não tinha isso, mas no de 2009, o guideline de prevenção do pé diabético entrou que exercício de fortalecimento era um cuidado também para o pé. Então, aí a gente desenvolveu um ensaio clínico focando nisso, nesse self-care. E aí a gente tem um projeto de um software, que é da Jane e do Ronaldo, que visa, ele tem característica, ele tem um pouquinho de diferença, que é um conceito, não sei se é um conceito geral, mas é um conceito na diabetes, de self-management, que é o gerenciamento desse cuidado. Eu não sei, depois vocês podem até me corrigir se para vocês tem algo diferente. Mas, por exemplo, o software, ele é enquadrado já nesse self-management, por quê? Porque ele tem interação, o paciente tem interação com o software,
e ele consegue dizer se ele está fazendo, se ele sentiu dor. O software organiza a série de exercícios de fortalecimento baseado na resposta do paciente. Então, se ele fez aquela série, ele falou que foi muito fácil, na próxima sessão que ele entrar no software, já tem mais exercícios ou uma intensidade maior número de repetições, enfim. O software, pela programação dele, ele vai organizando isso. Então, por exemplo, os meus artigos não entram quando vai no guideline de gerenciamento, os meus não entram, os meus entram no self-care. Já quando vai para gerenciamento do cuidado, os do software entram. Então, tem essa divergência. Então, a gente englobou umas três formas de cuidado, e cada um com um ensaio clínico na ideia de ver a influência, a eficácia do exercício de fortalecimento do pé, exercício não só de fortalecimento, como de amplitude de movimento, o Renan pode até falar melhor que o dele tem exercícios mais funcionais também, para alguns outcomes, alguns desfechos que são ruins para essa população, como o aumento de pressão, diminuição da amplitude de movimento, como assim foi falado. Perfeito. Muito legal você falar isso, né, Érica? Porque como a diabetes, como você falou, é uma problemática mundial, com grandes gastos e afins, e acaba tendo também grandes investimentos, né? Então, tem muita questão que quando a gente fala de dor crônica, isso seria um sonho que a gente tivesse algum aplicativo para fazer todo esse monitoramento e principalmente o paciente receber orientações específicas e individualizadas conforme o seu comportamento, né? Então, tudo isso é um processo que é bem interessante, é alguma questão muito relacionada ao que a gente discute, que a gente, em breve, vamos ver o que a gente consegue com isso aí também, né? Mas muito, muito legal, e eu estava assistindo a sua qualificação, né? Então, eu tive esse prazer, a Ana Maria estava junto lá, né? E entrou muito nessa discussão em relação às orientações, né? Então, todo esse processo acaba sendo interessante entender que, no final das contas, ele está indo para a mesma direção que a dor crônica, porque a questão que a gente está falando é a questão de educação, as orientações, o automanejo, a autoeficácia e a questão da prescrição de exercícios, né? Então, a gente está falando de coisas crônicas que acabam tendo as mesmas problemáticas e soluções acabam tendo suas semelhanças, né? Mas indo para um lado um pouco mais até prático, para o fisioterapeuta conseguir se entender onde ele se encaixaria, eu queria pedir para o Renan falar um pouco dos aspectos da avaliação de um pé diabético, bem questões práticas mesmo, né? Porque em cima disso eu sei que você pode falar também das suas intervenções que vocês elaboraram dentro do ensaio clínico. Então, como o do Renan foi mais intervencionista no aspecto presencial, assim como a Erika falou, né? Acho que você poderia dar esse resumo geral do que se vê, os principais pontos de uma avaliação, e também depois em relação às intervenções que vocês propuseram para os pacientes, a aderência e todos os resultados que eles tiveram dentro do estudo, já que agora ele já está publicado. Então, por favor, Renan. Certo. Já que a neuropatia diabética ela acomete principalmente o membro mais distal possível, então, normalmente, esse acometimento leva a esse paciente a perder a força, principalmente dos dedos e do hálux, em um primeiro momento. Então, por esse motivo, um dos principais focos da nossa avaliação é a avaliação da força dos dedos, a força do hálux. Também a gente faz dois tipos de avaliação. Essa avaliação da força dos dedos é muito difícil da gente encontrar uma forma de fazer essa avaliação em que ela consiga ir para a prática clínica de uma forma fácil, porque a gente tem que utilizar uma plataforma de pressão para fazer essa, até o que a gente tem hoje de recurso só permite a gente utilizar essa plataforma de pressão para conseguir avaliar a força dos dedos. A gente faz a avaliação também da sensibilidade por meio de diapasão e a sensibilidade vibratória, avaliação da sensibilidade tátil por meio dos monofilamentos, então já é bastante utilizado na comunidade nacional e internacional esse método de avaliação. Avaliação da amplitude de movimento, e nesse ponto eu chamo a atenção para a avaliação da amplitude de movimento da articulação metatarsofalangiana, principalmente a primeira articulação metatarsofalangiana, e também a avaliação da amplitude de movimento de tornozelo. A gente sabe que quase todas as articulações dos pés podem ficar comprometidas a nível de amplitude de movimento, por conta da rigidez que a neuropatia leva a esse paciente.
Mas, falando de risco para o desenvolvimento de úlcera, levando em consideração a amplitude de movimento, a diminuição da amplitude de movimento da primeira metatarsofalangiana e a diminuição da amplitude de movimento de dorsiflexão são as amplitudes que mais geram risco para esse paciente desenvolver úlcera por pressão. Então, por esse motivo, é que essas duas amplitudes são as amplitudes alvo da nossa avaliação. A gente também incluiu avaliações também mais funcionais. Então, porque a gente não sabe o quanto de força que é perdido e o quanto isso repercute na funcionalidade. Como a gente não sabe dosar isso, então a gente também inclui avaliações funcionais, porque pode ser que a gente não consiga quantificar a perda de força muscular de forma tão precisa assim, mas talvez o pouco de força muscular que esse paciente já perdeu, isso já pode repercutir na funcionalidade dele. Então, a gente avaliou número de passos, porque a gente queria avaliar uma variável que refletisse a funcionalidade desse paciente. Então, a gente percebe que muitos pacientes diabéticos têm dificuldade para se locomover, e, consequentemente, eles não conseguem andar grandes distâncias, ou então eles não conseguem andar com uma velocidade tão rápida assim, porque é necessário no nosso dia a dia que a gente tenha essa destreza para andar um pouco mais rápido, como, por exemplo, atravessar uma rua um pouco mais rápido, porque o semáforo vai abrir, ou então a gente correr um pouco mais rápido por N situações. Então, por esse motivo, a gente avaliou o número de passos e também a velocidade da marcha, que para a gente iria refletir um pouco mais sobre a funcionalidade desse paciente. Então, essas eu acredito que são as avaliações que mais conseguem se aproximar da fisioterapia. E eu acho que quem está nos ouvindo poderia já também refletir sobre isso, ou então até pensar em outras estratégias de fazer essa avaliação funcional. E aí foi esse, na verdade, os nossos desfechos na minha pesquisa. Uhum. Então, o desfecho principal era a funcionalidade. Eu não incluí dor, porque nem todos os pacientes sentem dor por conta da neuropatia. Então, em grande parte das pesquisas que envolvem a fisioterapia, a dor é um grande desfecho. Então, em muitos casos, ela é o desfecho principal. Nesse cenário da neuropatia diabética, a dor não é o desfecho principal. Então, basicamente, o que a gente considerou como desfecho principal é a funcionalidade. Então, a gente colocou então a funcionalidade e a velocidade da marcha como desfecho principal. E os resultados da nossa pesquisa mostraram que após 12 semanas de intervenção de exercício para os pés, e esses exercícios para os pés envolviam exercícios para musculatura intrínseca, exercícios para musculatura extrínseca, exercícios de mobilidade e exercícios funcionais. Então, após 12 semanas de intervenção, a velocidade da marcha rápida melhorou após essas 12 semanas, e ela também se manteve por até um ano, essa melhora da velocidade da marcha quando comparado ao grupo controle. Então, esse já foi um resultado bem interessante para a gente. Associado a isso, a gente também encontrou uma melhora da amplitude de movimento de dorsiflexão, o que contribui ainda mais para o que a gente acredita para a diminuição de risco de desenvolvimento de úlcera por pressão. A gente não pode, ainda não consegue afirmar que essa melhora de fato irá levar a uma diminuição do risco, porque a gente não avaliou isso, mas a gente acredita que isso possa ser verdade. Associado a isso, e é o resultado mais intrigante que a gente tem, também melhorou a sensibilidade vibratória. A gente, quando a gente começou a pesquisa, não tinha um consenso na literatura sobre o efeito de exercício na melhora de sensibilidade. Inclusive, existe até um questionamento na literatura para saber se é possível
melhorar essa sensibilidade, tanto tátil quanto vibratória, por meio de qualquer outro método de intervenção, seja ele medicamentoso, por meio de exercício ou por outro método de intervenção. Sempre existiu essa dúvida se a gente conseguiria ou não reverter essa perda de sensibilidade. Então, nos surpreendeu quando a gente observou que após 12 semanas a sensibilidade vibratória melhorou no grupo intervenção, e ela não melhorou no grupo controle. Então, esse foi mais um achado também que a gente pode estar explorando em pesquisas futuras para saber o efeito desses exercícios mais específicos para os pés, se eles podem melhorar também sensibilidade tátil, sensibilidade vibratória por meio de outros métodos de avaliação também. Então, a gente se questiona também quanto a esses efeitos do exercício na melhora da sensibilidade vibratória. Perfeito. E aí fica uma curiosidade, até porque você falou diversos momentos, né? Essa perda de amplitude do tornozelo, de algumas articulações específicas, existe alguma justificativa que está bem clara ou ainda é uma causalidade que a gente está tentando entender quem veio primeiro, né? Então, assim, fala um pouquinho se tem alguma justificativa específica para essas perdas de regiões tão específicas do tornozelo. Já está bem claro que a própria neuropatia irá levar essa perda de amplitude de movimento por conta da rigidez do tecido mole. Então, na verdade, é a diabetes que leva a essa rigidez desse tecido mole. Então, a gente encontra também pacientes diabéticos sem neuropatia, com perda da amplitude de movimento, e por esse motivo, pacientes diabéticos também têm risco de desenvolver úlcera, mesmo sem a neuropatia. Então, essa rigidez ela é generalizada em todo o pé, mas principalmente a rigidez da primeira metatarsofalangiana, ela aumenta muito a pressão na região plantar da primeira metatarsofalangiana, inclusive é nessa região uma das regiões com maior incidência de úlcera por pressão. Perfeito, perfeito. Muito bom. E aproveitar também, né, já que o Renan falou dos resultados e das propostas terapêuticas, para a Érica falar também um pouquinho quais são as principais orientações que você estudou, né, e está propondo no seu trabalho de doutorado. E aí eu acho que é aquela coisa, né, a gente olha a educação num momento muito exclusivo e muito único, mas provavelmente aonde deva se explorar é essa continuidade de mudança de comportamento segundo as orientações, né? Então, aproveita e fala pra gente, Érica, o que tinha dentro dessas orientações, desde as básicas, né, essas simples, para essas que vocês acreditam que ia fazer diferença na hora da entrega, né? Então, fala um pouquinho do teu estudo, por favor. Sim. Então, o estudo, claro, que tinha um foco em exercícios de fortalecimento para o pé, tornozelo e pé, e além de amplitude de movimento, mas também as orientações para ele perceber esse pé, porque imagina que ele para de sentir o pé, né? Então, é difícil perceber o que está acontecendo ali embaixo. E aí, a gente vinha com as orientações da Federação Internacional de Pé Diabético mesmo, que preconiza algo muito importante, eu acho que talvez é uma mensagem que nós, enquanto fisioterapeutas, precisamos também passar para quem vai trabalhar com essa população. Uma básica que a gente pede, observar o pé todo dia, sempre que tirar do sapato, olha a planta do pé, porque pode ter ali um calo, uma formação de um calo, que é um fator de risco para desenvolvimento de úlcera, e a pessoa não sentiu que formou o calo e ficou pisando naquele calo os próximos dias da vida dela, porque ela não olhou, porque sentir ela não vai sentir, mas se ela olhar, ela consegue perceber que tem um calo. Né? Uma informação muito importante que eu dava para os pacientes é pessoas com neuropatia diabética não podem usar meia preta. É algo muito básico, mas por quê? Porque se ela machucar o pé e a meia preta, ela não vai ver que tem sangue. Se ela está de meia branca, ela consegue perceber que tem sangue na meia branca. Então, uma orientação bem simples, mas que pode salvar uma amputação, porque ela viu que tem sangue, então ela vai tratar, porque sentir ela não sentiu, né? A gente tem casos, eu e o Renan, de paciente que fala, nossa, passei 3 dias andando com sapato, com prego dentro do sapato, e ficou 3 dias andando e nada aconteceu. E, tipo, nem percebeu. Tem paciente que a esposa viu depois de 3 dias que a unha do dedo mínimo estava muito, o dedo mínimo, né, o quinto dedo estava muito vermelho, e já foi para amputar.
E foi a esposa que viu, ele não, nada. Né? Então, a família também é muito importante nesse aspecto. Apesar de que, como é o pé, é algo muito mais delicado, né? Você pedir para alguém, então tinha esses cuidados de observar o pé, agora, o que mais que a gente... Acho que o principal era de observar o pé. Outro importantíssimo, hidratar o pé, rachadura. Eu tenho rachadura. E aí é quando a gente trabalha muito bem com as podiatras, né? Até com os podólogos, né? Que não é uma farmacêutica, mas com eles também. Porque, não, é só um pé seco, mas aquela rachadura pode abrir, infeccionar, causar uma ferida, uma osteomielite, uma amputação. Então, tem até um estudo do David Armstrong, que é um médico, que é um papa do pé diabético no mundo. Ele é médico, né? Na verdade, ele chama cirurgião vascular lá, mas eu não sei se é médico mesmo, porque eu nunca sei qual a formação das pessoas. Mas ele tem um paper que fala dos fatores de risco desses fatores de risco para a úlcera, porque, gente, acho que uma mensagem importante é a gente não quer que a úlcera aconteça, tá? E ela pode acontecer por uma dorsiflexão diminuída, porque aumenta a pressão plantar, enfim. E ele tem um estudo que ele compara, ele faz a taxa de mortalidade em 5 anos de pessoas com úlcera, pessoas com fatores de risco para úlcera, que é a rachadura lá do pé que não está hidratado, que é o calo da pessoa que colocou um sapato e não sentiu, isso é fator de risco para úlcera. E ele compara com alguns tipos de câncer. E para vocês terem uma ideia, não é superior ao câncer de pulmão. O câncer de pulmão, a taxa de mortalidade em 5 anos é maior do que uma pessoa com um calo. Mas a taxa de mortalidade de uma pessoa com calo é uma pessoa com neuropatia diabética, tá? É maior do que uma mulher com câncer de mama. E até custo, se você for ver o último artigo dele, que ele publicou já 2 vezes esse paper. O último o gastos com fatores de risco para úlcera, e toda vez que falar de fator de risco, pensa em calo, rachadura, a própria úlcera, 2,3 vezes maior do que com o câncer, o tratamento com o custo do câncer de mama. Ele compara muito com o câncer de mama, tá? Então, para vocês verem que é um problema mundial, como você bem falou, e que a gente pode, sim, junto ali, trabalhar. Então, essas orientações, vamos lá, resumindo. Olhar o pé sempre que chega, usar meias brancas e não escuras, porque é muito importante ver que tem um sangue lá. Hidratar o pé, rachadura não é só uma rachadura, um calo não é um só calo. Eu tenho uma podiatra que eu trabalho com ela fala, no dia que a população entender que calo para pessoas com neuropatia diabética é muito grave, eu, enquanto fisioterapeuta, estou lá fazendo exercício com o meu paciente, e ele está com calo, eu preciso mandar ele para um profissional para cuidar desse cara, eu preciso tirar a sobrecarga em cima daquela região, eu preciso fazer alguma estratégia offload para aquele lugar, e aí nós, fisioterapeutas, temos algumas para isso, né? E aí cada um trabalha do jeito que quer, com órtese, com palmilhas, enfim, do jeito que quiser. E eu também preciso saber que fortalecer esse pé, eu consigo distribuir melhor essa carga e diminuir picos de pressão, que essa é a ideia, né? Aí, só falando dos resultados, porque eu publiquei os resultados iniciais do meu, então a gente tem que ter muita cautela, mas a gente sabe que o pé tem que ser rígido e flexível, né? Um pé saudável, ele tem que ser rígido e flexível durante a marcha. E, como o Renan bem enfatizou, da primeira metatarsofalangiana, essa diminuição da amplitude dela, a gente conseguiu observar com muita cautela os resultados, porque é um estudo de viabilidade, mas que melhorou a amplitude de movimento da primeira metatarsofalangiana, e que a gente tem também um pé lá no mediopé um pouco mais rígido, o que durante a marcha é interessante. A gente tem um mecanismo no qual o mediopé, durante a marcha, é interessante ele ser rígido, chama Block Change Mechanism, para dissipar essas cargas. Então, a gente já tem aí alguns indícios até da biomecânica da marcha sendo favorecida. Quando o Renan fala que diminuição de amplitude de movimento é um fator de risco para a úlcera, que é muito importante, de dorsiflexão, mas também ele é um fator de risco para uma marcha alterada. E aí a gente tem indicadores que nos mostram que pessoas com neuropatia diabética, mas não só elas, pessoas com diminuição da amplitude de movimento, têm maior chance de queda.
E aí a gente tem um podcast maravilhoso que eu já ouvi sobre quedas aí no ortopedia. Melhor merchan de todos, já viram, né, gente? Só ir pro episódio com a Karina. Eu sou fã. Vocês me acompanham fazendo exercício aeróbio é um saco. E eu tô lá com vocês. A gente ajuda a melhorar a sua saúde, Érica. E uma coisa que eu queria até perguntar, e é uma dúvida que eu acho que é bem legal, que no paper dificilmente a gente consegue falar, né? É um pouco da questão do comportamento do paciente e a resposta dele. Então, acho que não queria uma resposta tão realmente do paper ou resultado, mas eu sei que o Renan ia lá na UBS na Santa Casa, atender os pacientes e tudo mais, e a Érica com as recomendações. Vou começar para o Renan aqui só para intercalar, entender bem como que era essa aceitação dos pacientes, né? Então, dentro da fala da Érica, né, é muito importante ressaltar que são tópicos simples, de certa forma, a serem observados, que facilita também serem negligenciados, né? Então, como você tem alguma simplicidade de aspectos que fala assim, putz, daqui a pouco eu olho, sei lá, e não olha todo dia o pé, né? Que é uma coisa estranha de se falar que você vai ter de rotina. Como que era essa aceitação dos exercícios e das prescrições do que você passava, Renan? Então, fala um pouquinho mais de bastidor da pesquisa. Um ponto interessante desse meu estudo, e que eu gosto de ressaltar bastante, é o exercício em grupo. Então, a gente decidiu, durante a construção da pesquisa, realizar esses exercícios em grupos. Então, acreditando que isso iria melhorar a adesão. Mas até então eu não entendia muito bem como isso poderia melhorar também o entendimento dos pacientes a respeito da própria patologia, da própria neuropatia. Porque eu acreditava que se eles fizessem amizade entre eles, eles iam passar aí a frequentar com mais assiduidade as sessões, e isso aumentaria a adesão. Mas o que eu percebi é que isso ajudou muito no entendimento da própria neuropatia e das complicações da neuropatia. Eu fazia em grupos de 8 pessoas e uma vez ou outra aparecia um paciente com uma lesão pré-ulcerativa, e aí eu orientava esse paciente quanto à lesão pré-ulcerativa, só que se eu falar de forma individual, eles não vão entender o que é uma lesão pré-ulcerativa, eles não entendem muito o que significa esse termo. Então, quando chegava alguém com uma lesão bem pequena, eu já falava, olha, gente, para todos eles, isso pode ser uma lesão pré-ulcerativa. Esse tipo de lesão ele já precisa de cuidado agora, nessa identificação inicial. Então, todos eles já entendiam que uma vermelhidão não é só uma vermelhidão, que requer cuidados. Então, essas situações que acontecia com um paciente, todos entendiam, depois acontecia com outro paciente, todos entendiam, isso ajudou muito no entendimento das próprias complicações da neuropatia. Isso foi que eu acredito que tenha sido um ponto muito positivo, realizar esse tipo de intervenção em grupo. Uhum. A gente também avaliou no nosso estudo úlcera, a incidência de úlcera. Uhum. E 2 pacientes ulceraram. E tem esses pacientes eles têm os motivos deles, só que durante esse processo, até o paciente ulcerar, os outros pacientes foram acompanhando. Então, um exemplo de uma paciente que ulcerou, ela dizia que usava água sanitária para lavar a casa dos cachorros sem nenhuma proteção. Então, ela se batia e com a água sanitária isso aumentava a chance dela aumentar aquela lesão. Então, ela era orientada a usar uma bota, a evitar molhar esse pé e deixar esse pé molhado. E durante todo esse processo que ela estava na sessão de fisioterapia, ela ulcerou. Chegou um momento que ela ulcerou e todos os colegas que estavam fazendo reabilitação junto com ela viram que ulcerou. E aí, então, isso foi muito didático para os outros participantes entenderem como uma úlcera vai surgindo. E aí eu acredito que esse trabalho em grupo ajudou muito esses participantes a entenderem sobre a sua própria condição de saúde, no caso da neuropatia e das complicações. Perfeito, muito legal seus comentários, Ana. Pensando nesse senso de comunidade, né, a gente que veio da Santa Casa, entender que esse
vínculo social aumenta a adesão ao tratamento, a frequência dele tá lá com a gente, né? E também nessa questão de ter exemplos até negativos para poder levar para um lado positivo e os outros se comoverem de forma diferente, né? Então isso é totalmente essencial e também a questão da individualização, né? Então são detalhes que para chegar, o como ela fazer para limpar o chão já é uma diferenciação para mim muito grande para conseguir extrair essa informação e entregar algo interessante, né? Mas muito bom. E você, Eric, em relação às suas orientações, a gente tinha uma boa adesão, um bom entendimento deles em relação ao que você passava? Sabe, é claro, se trata de um ensaio clínico, né? Então a gente tem alguns fatores que estão ali mais controlados do que quando a gente vai. Então, eu, por exemplo, ligava para todos os meus pacientes do projeto uma vez por semana. Então, fechava um dia de ligação, tanto para o grupo controle, porque o grupo controle tinha que fazer os cuidados com os pés, quanto para o grupo intervenção, para até estimulá-los a aumentar o número de repetições no exercício, perguntar, e aí, foi fácil o exercício? Porque eles anotavam para mim numa planilha, né? Então, eu tinha controle de quanto eles estavam fazendo de exercício. E aí acabava que essa troca era mais comigo, sempre, uma vez por semana, até mudava um pouco os dias para eles não acharem que era toda quinta-feira a ligação, enfim. E aí eu tenho um pouco de até ressalva em relação a isso, porque eu não sei se na prática o profissional fisioterapeuta vai conseguir ter esse controle, mas talvez no face-to-face ele até consiga mais, né? Mas era assim, era essa relação entre a gente conversava sobre a neuropatia, uma coisa que é muito engraçada, o Renan falou do pé molhado, né? As pessoas ficam com o pé molhado, eu fico, todo mundo fica, a gente não se preocupa muito com isso. Quem é que enxuga cada dedinho? Seria o ideal. E não sabe, no protocolo, não pode ser a mesma toalha que você enxugou a cabeça, porque ela vai chegar no pé molhada, né? Tem que ser uma toalha específica para isso, ou um papel, enfim. E aí os pacientes tinham muito micose, sabe, frieira entre os dedos, que é um fator de risco para desenvolvimento de úlcera também. É muito importante, acho que até a gente elencar alguns desses fatores para as pessoas começarem a olhar o seu pé, já que a gente também está com uma questão social aqui com esse podcast, acho que também esse é um ponto, né? E aí eles sempre me mandavam, aí assim, com a tecnologia WhatsApp, né, sempre me mandavam foto, doutora, mas isso aqui, aí me mandava foto da frieira. Isso aqui é problema? Eu preciso tratar? Falei, precisa. E é claro que a gente, no projeto, tinha uma enfermeira que nos dava suporte para isso, né? Então, era mais fácil. Então, essa aproximação, eu e eles, que aí é uma relação terapeuta-paciente, foi muito importante também para umas mudanças. Eu tenho muitos relatos, assim, porque eu não fiz um estudo qualitativo, mas eu tinha várias frases, assim, se eu tivesse... Até tenho algumas aqui. Mas se eu pensasse... E o quanto foi importante para eles começarem a prestar atenção, a perceber o pé. Porque muitos não percebiam. O grupo do Renan já foi um grupo que veio, assim, as pessoas já tinham um tratamento da neuropatia, mas o meu, eu peguei pessoas no metrô, porque eu fiquei lá um dia inteiro no metrô, com uma placa, quem tem diabetes vem aqui, e entrevistava, enfim. Então, as pessoas não sabiam que elas tinham que secar entre os dedos porque aquilo podia ser um fator de risco. As pessoas não sabem. Então, essa relação que eu tive com eles foi muito interessante. Eu acho que, além dessa relação do grupo, né, que eu não tive, infelizmente, essa experiência, mas essa relação terapeuta-paciente foi muito importante, de a gente trocar uma intimidade, né? Porque quem quer falar que está com uma unha encravada, gente, eles tinham que me mandar foto da unha encravada deles. Então, a gente acabava fazendo um laço um pouco maior, né? Eu acho que essa experiência fortaleceu até alguns requisitos. Eu acho que o Cuco lembra que eu mandava mensagem para ele, me dá um texto aí para eu ler sobre isso, para eu lidar melhor com esse paciente. Como que eu falo, como que eu tenho essa minha postura em relação a ele? Eu trocava muito com o Foucault, então acho que é isso, sabe? A gente precisa ir mais para esse caminho que é bem difícil, no meu entendimento, dessas relações. Sim, todas as relações são difíceis. Essas são especiais. Bom, vou aproveitar e puxar o Rafa, não é o tema principal, porque a gente até vai gravar um podcast com a Josi, né? A intenção de dor neuropática e afins, para o Rafa falar um pouquinho dos aspectos da dor relacionada à polineuropatia diabética, né? Então, Rafa, por favor, sua contribuição para nós. Eu estava até revisando alguns dados aqui enquanto a gente estava, né, vocês estavam falando.
porque, de fato, no Brasil, no último censo, foi só bater essa informação. No último Global Burden of Disease, a diabetes ela entra aí como a nona doença mais incapacitante aqui no país, né? E mais incapacitante e onerosa. E é interessante, né? Porque, de fato, uma parte disso, nem tudo está associado com a dor, nem com a ulceração, mas uma parte considerável está associada com dor neuropática de fato. E esses pacientes, muitos deles, tem algumas revisões que eu acompanhei há pouco tempo atrás, quando estava dando uma refinada em dor neuropática, até para as aulas da especialização em dor, onde tem alguns estudos muito legais com o pé diabético que mostram que as perdas da função nociceptiva acontecem muito antes das perdas da estesia ou da sinestesia ou artrestesia, né? Então, a polineuropatia da diabetes é uma polineuropatia de fibras finas, ou seja, a fibra mais fina é a fibra do tipo 4, as vias nociceptivas, né? A fibra do tipo C. Então, é uma coisa interessante porque a primeira função sensorial a ser perdida é a nocepção, e aparentemente o maior preditor de morbimortalidade que a gente tem hoje, pelo que eu estava lendo, é a perda da função noceptiva em diabetes. Porque quando eles começam a ter perda de função noceptiva, depois isso é um sinal de que eles vão acabar evoluindo para perda de estesia mesmo e algumas outras complicações, é um sinal de que a doença está agravando. Então, de fato, tem uma associação interessante aí que vai além da dor, inclusive, né, com a doença, com essa perda nociceptiva. E a gente sabe que a perda da função nociceptiva, ela está associada a uma série de consequências, inclusive motoras, né? Acho que o Renan comentou que parte da rigidez está associada com alterações do tecido mole relacionadas à doença, né, à diabetes mesmo. Mas a perda da nocicepção, ela também afeta a função do comportamento motor de formas importantes. Uma parte importante da variabilidade motora que a gente tem, por exemplo, quando a gente anda, variabilidade de mudanças do centro de pressão, estão relacionadas com nocicepção. Então, a nocicepção ela é uma via sensorial que é utilizada para a modulação do comportamento motor. E tem alguns estudos e trabalhos que mostram que quando você perde função nociceptiva, você também diminui variabilidade motora. O comportamento motor dessas pessoas fica mais estereotipado, né, tem menos oscilação do centro de pressão. Então, assim, estou falando tudo isso para falar que o impacto da diabetes na dor, ele vai além da dor em si, ele afeta até o sistema nociceptivo, né? Isso vai ter outras consequências diversas. Mas falando especificamente da dor, né, esse é um tipo de característica de dor neuropática com componente mais periférico, então muitos desses pacientes vão evoluir para dor neuropática crônica, que é uma subcategoria de dor crônica secundária neuropática, né, periférica. E o manejo dessas condições, ele de fato a gente não tem uma evidência muito robusta com relação a tratamentos para o manejo da dor. Eu acho que vocês foram muito felizes em falar de prevenção de úlceras, de vários outros desfechos, até de função motora, quedas, tem vários desfechos associados com a diabetes, o pé diabético mais avançado, mas com relação à dor, ainda tem evidências muito preliminares sugerindo que talvez o efeito, por exemplo, de drogas que servem ou até funcionam para algumas outras dores neuropáticas não tenha o mesmo efeito na dor relacionada à diabetes, né? Então, de fato, acho que é uma condição complexa, né, e até única nesse sentido. A prevalência de dor neuropática no diabetes não é tão grande assim, mas quando ela é presente, ela é muito incapacitante, né? Então, um dos principais motivos, talvez, da diabetes estar aí entre as 9 principais doenças mais capacitantes do Brasil, pode ser, né, não só a ulceração, não só outras consequências que a diabetes traz, mas a dor neuropática, com certeza, está associada com essa incapacidade de tudo. Muito bom, muito bom. Pensei até numa pauta de um outro podcast aí. Segura, Rafa. Em breve eu te falarei a ideia. Mas a gente está indo agora para os momentos finais aqui. A conversa foi super interessante, super esclarecedora, né? Queria pedir para o Renan e para a Érica falarem os pontos finais em relação à temática e qualquer outro recado que vocês queiram deixar, né? Eu sei que a Érica tem produzido conteúdo em relação a isso no Instagram dela também, né? Então fica à vontade para divulgar. E algumas perspectivas futuras também são bem interessantes. Vou começar pelo Renan, depois a Érica finaliza aí. Então, por favor, Renan. Eu só queria chamar a atenção, na verdade, de quem está nos escutando, é que esses resultados, todos eles, até mesmo a conclusão desse meu ensaio clínico, ele não decide, não define
como é essa atuação fisioterapêutica, que esses resultados de fato eles são positivos. O que eu quero dizer com isso, eu quero estimular ainda mais pesquisas nessa área, para que a gente consiga entender de fato a evidência da fisioterapia na prevenção ou no tratamento da neuropatia diabética, das complicações musculoesqueléticas da neuropatia diabética. Como eu disse, ainda é uma área muito nova, então aqueles que estão nos escutando e que fazem e que gostam de pesquisa, eu estimulo que se aprofundem nessa temática ainda, que façam pesquisa ainda nessa temática, porque a gente ainda tem poucos resultados. Mas os poucos resultados que a gente tem, eles indicam a gente por um resultado positivo e que, de fato, a fisioterapia talvez possa contribuir com a melhora, né, dessas complicações, com a melhora da própria neuropatia diabética. Então, resumindo, eu quero estimular que as pessoas ainda melhorem a qualidade da evidência sobre essa temática. Perfeito. Érica, por favor. Acho que indo mesmo essa linha do Renan, em relação à fisioterapia, o meu desejo, você falou que eu estou publicando algumas coisas, eu comecei, dei uma parada, porque não é fácil, né? Demanda tempo, eu não tenho muita habilidade, mas o meu desejo é que realmente, enquanto há várias áreas da fisioterapia muito bem estabelecidas, que a gente possa ter até um grupo mais forte que trabalhe tornozelo em pé, que a gente sabe que não é uma realidade, se a gente for pensar em joelho e coluna, não existe coisas tão robustas em relação a tornozelo em pé. Tem muita coisa ainda para fazer de tornozelo em pé, mas especificamente nessa população, as pessoas com diabetes, que a gente consiga mesmo entrar nessa área, entender os benefícios, claro, melhorando a evidência científica, porque ainda é principiante, a gente tem aí 8 anos que tem um grupo específico trabalhando com a reabilitação de pessoas com neuropatia diabética, então é pouco ainda para mudar a história, né? Enfim. E que a gente consiga até ter uma atenção, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante, se eu pudesse falar, é fisioterapeutas da musculoesquelética, enfim, normalmente essas pessoas vêm por qualquer coisa. Fiquem atentos, se o paciente de vocês tem diabetes, porque vai ter, porque, né, muita gente vai ter, e dá uma olhadinha no pé dele, assim, coluna? Mas pergunta do pé, pede para ele olhar o pé, porque pode ser, a gente pode diminuir, salvar vidas, né? Porque uma amputação aumenta a taxa de mortalidade, ele pode amputar um pé. Porque a gente precisa, para começo, antes da fisioterapia, eu até acredito, a gente precisa conscientizar a população, enquanto profissionais de saúde, que pessoas com neuropatia diabética ou com diabetes precisam cuidar mais dos pés. Acho que essa começa por aí. E aí a gente dá mais um passo novo, que é uma área, até pensando no empreendedorismo aí, quem já pensa nisso, é uma área de atuação da fisioterapia que não tem fisioterapeutas. E que a gente já conversou, acho que ficou claro que é importante a nossa atuação profissional com essa população. Então, acho que eu deixo essa mensagem mais emotiva, que sou eu, mais social, mais acolhedora, que é olhem para os pés. Depois eu deixo uma mensagem reforçando o que o Renan falou, a importância de ter mais evidência científica. E aí a gente precisa realmente, acho que até já fiquei muito nervosa com isso, hoje eu estou mais calma, porque é assim mesmo, a gente tem que ir devagar, só não pode parar de fazer. E a terceira mensagem é um ramo que aí o empreendedorismo precisa abrir o olho, a gente precisa, é um ramo bom e que não tem e que dá para entrar nessa área. Perfeito, muito bom. Falou de empreendedorismo, o Rafa ficou cutucado, ele quer falar sobre. Provavelmente ele fez uma startup, uma grande solução nova aí. Então, por favor, Rafa. Eu acho que a gente está vivendo um momento para empreendedor, cenários é quase que uma coisa até interessante, né? Problema é bom em opções de oportunidade de empreendedorismo, né? E o Brasil tem muito problema, principalmente com relação à saúde. Então, é interessante a gente olhar que, assim, o cenário das health techs, as startups que aplicam tecnologia em saúde, tentam trazer modelos
inovadores de negócio, para resolver problemas antigos que não são bem endereçados pela forma como a saúde acontece hoje, eles estão começando cada vez mais a tentar olhar para os pacientes que têm doenças crônicas não transmissíveis e, no geral, são aqueles que acabam evoluindo para consequências caras, consequências que poderiam ter sido evitadas, mas que, quando acontecem, acabam custando muito para quem paga a conta e, na verdade, para todos os stakeholders, né? Seja empresa, operadora, corretora ou quem quer que seja. A gente falou no episódio de quedas um pouco sobre isso. Quando a gente olha hoje no Brasil, por exemplo, só falando de quedas, né? As quedas são um dos principais motivos de mortalidade entre pessoas mais idosas, principalmente associado, e o desfecho, né, da queda no geral que leva à mortalidade é a fratura de fêmur. Então, assim, é um fator com muito hoje preditor conhecido, se identificado previamente, bem abordado, a gente já tem evidência de que é possível manejar e minimizar risco, mas a gente tem um sistema de saúde muito reativo ainda, né? Muito voltado para lidar com as consequências e não com as causas. Então, estão surgindo várias oportunidades, várias startups já estão olhando para isso, né? A própria Clivo, falando aqui do tema de diabetes, é uma empresa aqui no Brasil que hoje cuida de pessoas com hipertensão e diabetes. E tem como objetivo falar de telemonitoramento e trabalhar com o monitoramento dessas pessoas. Acabou de fazer um aporte, por exemplo, levantando uma bolada para tentar trazer soluções tecnológicas para isso. Então, olha que interessante, assim, o que eu quero trazer é a ideia de que, por muito tempo, existiu poucas oportunidades para um profissional de saúde, além daquelas vias clássicas de ir para a clínica, dar aula ou pesquisar. E hoje, o mercado de saúde, toda essa mudança no mercado de saúde, trazem novas oportunidades. Tem uma startup hoje, então, para quem trabalha com pé diabético, que talvez adoraria contratar vocês aqui, por exemplo. Adoraria ter pesquisadores e clínicos que entendem desse fenômeno, que pesquisam isso. Com certeza, se vocês enviassem o currículo para lá, muito provavelmente vocês seriam muito bem vistos. Né? Então, assim, é interessante olhar que existem novas oportunidades de trabalho, além do que a gente normalmente entendia que tinha, além de ser clínico, de dar aula ou de fazer pesquisa, né? Tem algumas possibilidades de fazer essas três coisas hoje no meio privado, no meio de startups. Né? Aqui no Brasil, a gente não precisa nem falar de realidade lá de fora, que era o que talvez há 10 anos atrás a gente estaria falando. Não, fora do Brasil está acontecendo. Não, agora está acontecendo no Brasil. Então, é interessante estar atento a isso e entender que empreendedorismo muitas vezes pode ir além do abrir uma clínica ou só um serviço que cuida dessas pessoas, né? Existem hoje oportunidades reais de se, de novo, trabalhar e fazer a diferença se apoiando nessas empresas que estão fazendo isso, e se não tiver nenhuma empresa fazendo isso, tentando criar uma empresa que faça, né? A gente está nessa passando por isso agora, né? Eu e o Fulco aqui, o Lucas, o Hélio e todo o nosso time. Mas, assim, é um momento único que a gente está vivendo, onde os problemas hoje podem ser endereçados de outras formas, além daquelas que são sempre feitas, né? Então, acho que é só legal falar isso, porque, de novo, a Clivo, para mim, é a única que veio na cabeça, mas não é a única que provavelmente faz telemonitoramento de pessoas com diabetes e adorariam soluções para isso, né? Enfim, acho que é uma reflexão interessante. Eu acho bem legal e acho que a reflexão que fica, né, assim, a questão da pesquisa científica, que é muito árdua e o tempo que a gente fica, né, dentro de laboratório, entender que ela é um primeiro passo de uma validação de um produto, de uma intervenção ou de alguma coisa que a gente precisa expandir, né? Então, a partir do momento que a gente encontra soluções, eu acho que o papel, e a gente acaba, né, sendo contagiado por isso, é pensar que se tem muita gente precisando, a gente precisa entregar para essas pessoas e precisa estar onde elas realmente vão consumir. Então, são coisas interessantíssimas que a gente consegue pensar em relação ao mercado, né? Assim como o Rafa falou, além da clínica, né? E o que o Renan falou também é muito interessante, né? O não banalizar que o ensaio clínico dele seja toda a atuação da fisioterapia, porque a gente ainda está se entendendo aonde que a gente vai se inserir e como que a gente vai realmente ajudar essas pessoas, realmente se entender se o que for proposto vai ser aderido, se a gente precisa fazer algumas modificações ou não, né? Então, é um ótimo ponto de começo, vamos pensar assim, e depois de tanto trabalho, com certeza vai ser dado continuidade a tudo isso, né? Então, queria agradecer, né? Vocês perceberam que o Rafa, no meio, fez uma revisão sistemática, viu algumas soluções e criou algumas startups e deu um emprego novo, porque o Renan está perguntando aqui no chat. Gente, como que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo? Esse é o bastidor do podcast, ninguém sabe dessa parte. O bom do podcast online é quando eu não sou fluente no tema, assim, não que eu seja fluente nos temas, mas assim, eu sempre fico tentando
eu fico curioso com as falas, eu vou tentando ver a literatura, assim, ver o que tem. A gente se prepara antes, mas na hora já rola uma live Systematic Review, assim. É sensacional. Bom, queria falar que eu fiquei muito feliz aqui com a conversa. Érica, muito obrigado pelo tempo. Renan também. A gente sempre arranja essas desculpas aqui para conversar com as pessoas que a gente gosta, né? Então, fica nosso grande abraço aí para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e também lembrar que as inscrições da especialização de dor, turma 2, e também de ortopedia e traumatologia, turma 4, estarão em breves abertas, tá? Então fiquem espertos aí nos links que a gente está deixando aqui e todas as nossas redes sociais. Então acho que é isso. Um grande abraço para todo mundo e valeu!